Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Williams, sou idealizador desse projeto Ciência, Música e Arte, onde semanalmente a gente realiza aqui várias lives com professores, músicos e artistas aqui da região. E hoje trouxemos o professor Rodrigo Abraão para bater um papo com a gente sobre o conteúdo de História, a disciplina de História, voltada para o Enem. Então, prepara a caneta, o papel, e que agora vai sair muitas dicas aqui para você que está se preparando para o Enem, na disciplina de História. Então vamos esperar o pessoal iniciar aqui, entrar na live, para a gente poder começar a chamar o professor aqui. Estou aguardando o professor entrar na live. Acabou de entrar aqui na live. Então, como eu falei, hoje teremos várias dicas aqui com o professor Rodrigo Abraão. O professor Rodrigo Abraão, ele é professor do Instituto Federal de Alagoas, aqui do campus Arapiraca. Também já foi professor de cursinho e de outras escolas aqui na nossa cidade. Mas eu vou deixar para ele se apresentar. Mas quero dar boas-vindas a todos, uma boa noite a todos. E vou convidar o professor aqui para nosso bate-papo. Só queria tirar uma dúvida. Professor, o senhor está no notebook ou está no telefone? Porque se você tiver no notebook, eu não consigo te chamar para o bate-papo. Deixa eu aguardar ele entrar novamente, que eu acho que ele caiu na internet dele. Quero mandar um abraço aqui para a professora Val, diretamente do Rio de Janeiro aqui, prestigiando a gente. Quero mandar um abraço para o meu primo também, que está em Pernambuco, prestigiando aqui o projeto. Deixa eu aguardar o professor. Tem que ser pelo telefone, professor, para a gente poder fazer. Pode ir, a gente aguarda aqui. Quando o senhor entrar novamente, eu faço o convite. Esperar o professor se organizar. Enquanto isso, quero de antemão pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube. Vocês vão lá, Ciência, Música e Arte, lá no YouTube, se inscrevam. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Semanalmente nós estamos lá postando vídeos também. E comece a seguir a nossa página aqui do Instagram. Então eu vou chamar o professor agora aqui para a gente iniciar de fato nossa live. Vamos o professor aceitar o convite. Vamos o professor aceitar. Então, novamente o professor. Agora foi. Oi, e aí, tudo bem? Boa noite, Estão ouvindo professor. bem? Tudo bem? Então, eu estava no notebook, né? Meu notebook está aqui na frente. Ultimamente acostumado a sair para aqui pelo notebook. Mas boa noite, desculpa aí o atraso, mas a gente desconta, né? É, Williams, é um prazer estar com você aqui, né? É um prazer estar com o pessoal. Até porque eu estava evitando muito redes sociais, então o Instagram, inclusive, agora é novidade. Né? Eu que já, durante muito tempo, sempre militei por redes sociais, mas 2015 para cá tem andado uma parada. Mas está tudo bem, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto, né? Maravilhoso. E vamos debater, vamos conversar, né, com o pessoal e esclarecer algumas dúvidas aqui.
Primeiramente, eu que agradeço por o senhor ter aceitado o convite. Eu fiquei perturbando aí por um longo tempo para o senhor aceitar. E para mim é uma satisfação imensa te receber aqui, porque fui seu aluno, é, cursei o curso de História até o quarto período, muito por você, por gostar de você, gostar do seu trabalho, admirar o seu trabalho, como você é competente no que você faz. E eu acho que não tem pessoa melhor para falar dessa disciplina do que você. Você trabalhou, já trabalhou em escolas aqui de diversas áreas aqui em Arapiraca, também trabalhou em cursinhos e hoje está no Instituto Federal. Então, muita gente que está aqui, que vai entrar, que não te conhece, eu queria que você fizesse uma apresentação meio informal, quem é o Rodrigo, de onde o Rodrigo foi e onde o Rodrigo hoje trabalha. Tá certo. Então, Williams, você foi meu aluno, né? É, da Universidade Particular de Arapiraca, não é isso? A gente se conheceu, aquela turma maravilhosa, onde eu tenho amizades até hoje, né? Pessoas, enfim, maravilhosas. Então, eu sou daqui mesmo, de Arapiraca. Na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Meus pais migraram para lá, aquela situação difícil. Então, nasci lá, né, em São Paulo. Mas depois meus pais retornaram para cá e eles sempre se preocuparam com a questão do estudo da gente, né? Estudei a maior parte da minha vida em escola pública, né, aqui em Arapiraca, 31 de março, Costa Rica. Ainda estudei no Colégio Bom Conselho, durante a parte, estudei no Premem e acabei me graduando em História pela UNEAL, né, que é a Universidade Estadual de Alagoas. Depois de me graduar em História, fiz uma especialização em Educação na UFAL, em Maceió, e eu atualmente estou fazendo um mestrado na Universidade Federal de Sergipe, em História Social. Mas o que é que ocorre? Assim que eu me graduei, eu fui para concurso, né? E concurso eu tive a sorte de ser aprovado no concurso da Prefeitura de Arapiraca, na época, em 2009, né? E também ser aprovado no concurso do Instituto Federal. E tinha vínculos com escolas particulares, né? Eu ensinei aqui em várias escolas particulares, como a Escola Rosa Mística, a Escola Santa Catarina, eu fiz mato, né, o cursinho, a Escola Alternativa, a Universidade do Norte do Paraná. Então, assim, minha experiência foi muito boa, porque eu só não tive experiência com o ensino infantil, mas eu tive experiência com o ensino fundamental, com o ensino médio, com o supletivo, trabalhei na época no JET, colégio e curso, então tive experiência com supletivo, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior também, trabalhei no curso de turismo, na própria Unopar como tutor do curso de História, só que, assim, cansou, né? Tem uma hora que eu estava trabalhando muito, eram os 3 horários, inclusive muitas vezes no final de semana, e aos poucos eu fui largando até que atualmente só estou no Instituto Federal de Alagoas, né, com dedicação exclusiva no IFAL, mas sou muito grato pelas instituições que eu passei, né, mantenho inclusive as amizades, né, as boas lembranças com os alunos, porque foi uma troca muito grande, né? A gente não ensina, a gente aprende muito com os alunos. Né? Na verdade, o professor ele é um mediador. O professor ele não detém o conhecimento, até porque no campo de história tudo é muito dinâmico, né? Então as coisas são muito rápidas. Então você aprende com a experiência do aluno, né? De onde ele vem. A gente sempre procurava estabelecer um diálogo da sua realidade concreta. A história trabalha com isso. Então assim foi uma troca muito grande. Então atualmente agora eu estou mais quieto, só no instituto mesmo e cursando o meu mestrado. Ô, professor, antes da gente entrar nesse nosso bate-papo da live, do tema da nossa live, eu queria fazer uma pergunta, porque quem conhece o Rodrigo sabe que o Rodrigo é um cara muito elétrico, é um cara dinâmico, é um cara que gosta de estar ali no meio dos alunos, de conversar muito. Como foi para o Rodrigo passar esses 7 meses de pandemia sem estar na sala de aula? Rapaz, muito, muito difícil, muito complicado. Confesso que o início a gente procurou se adaptar, mas veio as questões, né? Mesmo a vida ali em casa é muito difícil, né? Então, assim, realmente foi um período difícil. Inclusive, o nosso ensino remoto começou aproximadamente apenas um mês. Então, assim, realmente muito complicado, justamente porque eu adoro o mundo, eu adoro estar né, com os alunos, eu adoro estar nos projetos, no caso, de pesquisa, junto de extensão, quando a gente realiza, seja participação em jogos escolares. Então, muito difícil, e ainda está sendo difícil. Mesmo com o ensino remoto, é aquilo que eu falo, né? A questão do contato, a falta do contato humano. E os alunos também falam isso. Hoje mesmo eu encontrei um, um, um,
um aluno, né, a gente falando dessa falta do contato. Encontrei também ontem um ex-aluno que está na engenharia civil, ele dizendo que... Então, assim, eu acho que o aprendizado da pandemia, se por um lado as tecnologias mostram que é possível superar algumas adversidades, do outro, a falta do contato humano, ela é terrível. Então, eu digo a você, com toda certeza, muito difícil esse período de pandemia, né? As atividades domésticas, você enclausurado, né? Um certo temor, difícil, está sendo difícil, está sendo fácil. Ah, você falou que já iniciou essas aulas remotas. Qual é a diferença, a principal diferença que você percebeu naquela sua aula na sala de aula? Como foi que essa adaptação para essa aula remota? Então, aula remota, né? Cada instituição ela adotou seus critérios, né? No caso do Instituto Federal de Alagoas, adotou momentos síncronos e assíncronos. O que é isso, né? O momento síncrono é esse aqui, como nós estamos tendo agora, que é o momento com o aluno com a turma, né? E o momento assíncrono é o restante. Então, esse momento síncrono, ao vivo, né? Através de plataformas, ele corresponde a 40%. E o outro, o assíncrono, corresponde a 60%. Ou seja, a gente tem mais tempo com o aluno através de atividades sem estar diretamente. Então, assim, é muito mecânico. Inclusive, o processo de uma aula está sendo muito rápido. E, repito, a história requer muito o contato com os olhos. Então, por exemplo, eu tenho uma turma ali de 30 alunos por uma plataforma, como o Meet mesmo. Então, eu estou falando, mas muitas vezes não estou os vendo, né? Então, os olhos falam muito por si. Então, claro, o interessante da tecnologia é que ela quebra barreiras, mas é muito mecânico, né? A história ela é uma ciência humana, e a ciência humana ela precisa do tato, do contato, do dia a dia, e muitas vezes da conversa extra-sala, né? Então, particularmente falando, é muito mecânico, claro, é interessante nesse momento, nessa conjuntura, né? Até porque, para que os alunos não sejam prejudicados, mas a gente tenta fazer o possível. Eu, particularmente, passo o material com uma semana de antecedência para que os alunos possam ler e que a gente possa discutir. Mas, para a discussão, o tempo ele é um pouco curto. Claro, já é normal o ensino de história, por exemplo, quando você tem uma disciplina como história, você tem 2 aulas por semana numa turma, enquanto outra disciplina tem 3 aulas, 4 aulas. Só que ainda no ensino remoto ela ainda fica menor, né? Então, eles sabem, eu tenho uma turma do segundo ano, e até falando, eu estava morrendo de saudade de vocês, porque estar ali presente é muito gratificante, entendeu? Então, isso me faz muita falta mesmo. Mas, diante da conjuntura, diante da situação, diante dos desafios, por exemplo, há pouco eu acabei de ler, né, que o MEC, o Conselho Nacional de Educação, apresentou uma portaria, né, estendendo o ensino remoto até 2021, né, até o final de 2021. Então, ninguém sabe como é que essa situação vai ficar. E orientando para que a gente possa contribuir ao máximo para os alunos. É isso que a gente está fazendo. Mas eu prefiro estar lá ao vivo. É complicado porque a gente já consegue perceber que no currículo normal, com as aulas presenciais, a gente já sofria esse aceleramento do ensino, de você estar ali, conteúdo, 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 ter que seguir aquelas datas. Imaginou nas aulas remotas que você, além de ter que prender o aluno em frente a um computador, a um telefone, você ainda tem que seguir essas datas, essas horas que são programadas pelo Instituto. É o calendário, né? É o calendário escolar, mas tudo ainda está numa fase de teste. Claro, está valendo, né? A gente já está registrando as aulas, registrando as frequências, mas o Instituto, e eu tenho muito orgulho disso, né? O campus IFAL Arapiraca, e olha que o objetivo do Instituto Federal não é o Enem, não é. A gente não trabalha em cima do Enem, a gente trabalha para que o aluno saia de lá com um ensino médio interessante e um ensino técnico, né? Mas o Instituto vem de Arapiraca, o campus Arapiraca, o IFAL, há 3 anos sendo o melhor da escola pública de Alagoas, ou seja, entre todas as escolas públicas de Alagoas, o campus de Arapiraca é o primeiro. E de Arapiraca, entre as públicas e as particulares, é a primeira. E onde é que eu quero chegar? Para poder iniciar o ensino remoto, a gente pensou muito, e pensou principalmente no aluno, ou seja, onde nenhum poderia ser prejudicado. Ou seja, a decisão demorou para voltar ao ensino remoto, por quê? Para avaliar que todos os alunos teriam acesso às tecnologias digitais
e que eles não seriam prejudicados. Então, isso teve muitas reuniões, teve muitas discussões, o debate foi intenso, até que se chegou, né, a um documento, uma minuta, estabelecendo de como seria ensino remoto depois de muito debate e que não prejudicasse o aluno, né, para que todos fossem incluídos. E assim isso foi feito. Então, estamos nessa fase agora do ensino remoto e naquela expectativa, por enquanto está correndo tudo bem. Né? A gente está usando a plataforma já do próprio Instituto e o Google, né? O Google Suite com a sua plataforma criou aí, né, um suporte. Ô, professor, então, esse ponto que o senhor falou da inclusão foi um dos motivos de eu criar esse projeto aqui e criar esse subprojeto, eu vou dizer, dentro do Ciência, Música e Arte, que era trazer professores que já tiveram experiência com alunos do ensino médio e trazer essa sua experiência, essa sua vivência com o Enem, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um tablet, a um notebook, mas eu acho que todo mundo consegue ter um telefone em casa e ter acesso ao Instagram. Então eu pensei, eu vou chamar professores que dê um direcionamento, não que a gente vai ficar aqui 4 horas, a gente vai conseguir dar todo o conteúdo de história para os alunos, que isso é impossível, mas eu acho que o senhor vai trazer várias dicas, segmento, a sua experiência com as questões que já caíram em Enems anteriores, e eu acho que isso de alguma forma vai ajudar quem não tem acesso a um notebook de qualidade, a não ter uma internet rápida, mas vai ficar salvo aqui no IGTV, essa live. Eu acho que esse é o caminho que eu acho que se todo mundo fizer um pouco, a gente consegue diminuir essa desigualdade. Williams, é assim, maravilhoso o projeto, maravilhoso mesmo, porque a gente sabe que o Brasil, a inclusão digital, né? A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso, como você bem colocou, à internet rápida, né, ao notebook. E o Enem, como você disse, ele está para amanhã, né? Ele é em janeiro, né? E aí, um trabalho como você está fazendo vai ajudar muita gente. Por quê? Vamos supor, enquanto muitas instituições privadas elas retornaram, né? Outras públicas, justamente por todo o cuidado, justamente para que nenhum fosse prejudicado, demoraram mais. Só que aí, como o Enem foi mantido, né, todos vão ter que se submeter ao exame. Então, esse projeto ele é fabuloso, sim, como você falou. Né? Seja aí através do celular, o cara vai lá, acessa. E a gente pretende, sim, passar algumas dicas aqui no Campo de História. Eu trabalhei no FISMAT, e ainda sou convidado para dar palestra. Eu dei uma palestra no FISMAT no sábado, né? Eu sempre sou convidado para palestras, como estou palestrando aqui, mas trabalhei no FISMAT com 10 anos em cursinho, né? E é obviamente que a gente cria uma experiência, desenvolve algumas metodologias. Obviamente que o Enem mudou, né? De 2 anos para cá houve uma mudança, principalmente quando se trata de ciências humanas, né? Até porque história é uma ciência crítica, mas a gente pode sim contribuir aqui e o objetivo é esse. Então, professor, assim, ao longo da sua experiência, vamos dizer, nesses 5 anos aí de provas de Enem, o que é que o senhor poderia falar de início, assim, para os alunos que estão em casa, que estão se preparando e estão ainda meio atordoados de como iniciar os estudos na disciplina de História? Qual seria o primeiro passo? Primeiro assim, né, que não está sendo fácil, né, para os alunos. Uma coisa é você estar dentro de uma normalidade estudando para o Enem, né? Ou seja, você pesquisando, ir para a escola, né? Você ir para o cursinho. Então, agora, obviamente, primeiro é tudo psicológico. Acho que é isso, ter calma, né? Esse é um ponto muito importante, né, que todos os especialistas vêm colocando. Vou tentar ao máximo cumprir com o horário, né? Eu acho que um horário estabelecido faz parte, ou seja, vamos dizer, aquele que já terminou o ensino médio, ele tem todas as 24 horas para se planejar, né? Para o seu estudo. Mas tem aquele que está no ensino remoto, o cara que está no terceiro ano. Então, a palavra é planejamento. Acho que tem que planejar o seu dia. Ou seja, eu estou em casa. Então, parte da manhã eu vou ajudar meus pais na atividade doméstica. À tarde eu vou estudar tal disciplina. À noite eu vou estudar tal disciplina. Então, planejamento e organização. Isso é um fato. Por quê? Não dá para ter uma nota grande no Enem se você não tiver organização e planejamento. Não dá, não tem como. Né? A disciplina é um processo importantíssimo para isso. Então, e obviamente, dependendo do curso que você requer, que a pontuação seja mais alta. Então, passa por um processo de organização e disciplina, isso é fato.
ou seja, quantas horas eu vou estudar por dia. Agora, tudo isso através, repito, sem se precipitar, sem estresse, tentando dividir, até porque cada pessoa tem sua particularidade. Tem pessoas que precisam de muitas horas para estudar, outras precisam não tantas, né? Mas tudo passa por um processo de organização e disciplina. Então, esse é o primeiro passo: organizar um horário, organizar o seu tempo, né? Como serão essas 24 horas distribuídas, e aí ao longo da semana, né? Geralmente, eu digo que o cara deve estudar na semana, e final de semana a pessoa também ter uma atividade para respirar, procurar ter uma válvula, né? E isso é importantíssimo. Eu acredito nisso, que eu acho que quando você está exausto, não adianta você querer Estou forçar. sem áudio. Tá me ouvindo? William, estou sem áudio seu. Não estou lhe ouvindo. Tá conseguindo me ouvir agora? Não, não, não estou lhe ouvindo. Agora? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora, Não professor? estou lhe ouvindo. Voltou? Ainda, ainda continuo sem seu áudio, viu? Tá me ouvindo? Não, não, ainda não. Como o volume está ok. Tá me ouvindo? Você quer reiniciar a chamada? Eu não estou ouvindo, não. Não, não, ainda não. Deixa eu ver se. Qualquer coisa você reinicia a chamada, a gente recomeça, mas não estou ouvindo seu áudio. Eu acho que deu algum problema aqui. Vou reiniciar. Vamos voltar aqui. Ver se a gente consegue restabelecer o áudio. Esperar o professor entrar novamente para me poder fazer o convite. Aguardando o professor. Ok. Tá conseguindo me ouvir agora, professor? Oi, Oi, agora estou ouvindo. Tá me ouvindo? pronto. Estou ouvindo sim. Ok, eu acho que um probleminha técnico aí. É que o Instagram, esse horário é terrível para fazer live. Acho que é muita gente fazendo live usando o Instagram e sempre fica caindo. Mas vamos lá. Isso. Então, aí como eu disse, estava falando aquelas dicas, né? Para que o aluno se organize, para que tenha disciplina, para que construa um horário. Agora, não é fácil dentro de casa, eu imagino, porque imagina, dependendo ali, você está com seus familiares, e aí é que a gente sabe, né? De repente, e aí vem a questão que eu sempre falei, sempre fui incisivo, na questão de classe, né? Eu sempre fui incisivo nessa. Poxa, aquele aluno que os pais têm um certo poder aquisitivo, onde tem uma casa maior, onde ele tem um cantinho isolado, beleza. Só que a gente sabe que nem muitos estudantes têm uma casa com muitos cômodos, com muito espaço, e aí fica complicado. Até porque, por experiência, eu lembro bem, nas escolas que trabalhei, muitas vezes o aluno, por conta de questões de casa, ele preferia ficar o dia na escola, estudando na biblioteca. Né? Então é um desafio a mais. Nessa época de pandemia, estar em casa para estudar, diante do confinamento, da quarentena, é muito difícil. A gente teve essa realidade também na Universidade Federal. Agora, quando a gente tentou voltar ao curso, mais de 60% dos alunos era das cidades circunvizinhas de Arapiraca. E não tinha esse contato com a internet de boa qualidade, ou muitos não tinham notebook em casa, então estava muito complicado para voltar às aulas. Assim, tem companheiros meus que estudam comigo que estão aqui na live, podem confirmar isso. Então, assim, a gente tem que pensar bem como a gente vai usar essas ferramentas, como nós estamos usando aqui, e levar o conteúdo de qualidade. Esse sempre foi a minha preocupação. É sempre ter respeito com o horário, com os convidados, já que a gente está se propondo a trazer um conteúdo que seja de qualidade e que a gente respeite o nosso público.
Sim, sim. Não, isso é perfeito, como eu disse, o projeto ele é muito bom. Agora é aquilo, por isso que lá no IFAO a gente debateu tanto, né? Porque a gente sabe que cada aluno é um mundo. E por cada aluno ser um mundo, tem as condições estruturais, né, de cada aluno, como eu falei aqui, desde a residência. Alguns, por questão de poder aquisitivo, têm uma casa mais confortável. Outros moram em casas menores. E isso acaba, né, influenciando no aprendizado, entendeu? Então, isso passa desde o acesso à tecnologia até o próprio ambiente domiciliar. Quando a gente está falando do ambiente domiciliar, às vezes tem irmãos menores, muitos têm filhos. Então, tudo aquilo, uma coisa é lá na instituição de ensino, quando você está lá, né? Você está lá, tenta se concentrar ao máximo. Uma coisa é em casa, com atividades domésticas, com criança, né, com pais, idosos. Aí é por isso que eu estou falando, dentro da pandemia, o desafio do estudo em casa ele é muito maior. Até por conta da válvula de escape, né? Você sai para a escola para estudar, você vai para o cursinho, dá uma respirada. Agora não, 24 horas ali dentro de casa é muito difícil. Então, por isso que eu falei no início da conversa que o lado psicológico tem que ter uma ajuda também. E a gente sabe que o ser humano é um ser sociável, né? Se ele não socializar com outros seres humanos, fica complicado. A sociologia já coloca isso, né? Durkheim, lá o grande nome da sociologia do século XIX, né, coloca o homem como ser social, né? Os fatores sociais, né, o fato social, a exterioridade, a coercitividade, justamente. É isso que caracteriza a questão humana. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em sociedade. E aí, quando vem a quarentena, é uma questão para além do que a gente quer. Né? O coronavírus estabeleceu uma quarentena ali, a força, né, para que você possa estar vivo, né, depois que tudo isso passar, mas é realmente difícil. Então, professor, a gente falou do Enem, agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os conteúdos e as dicas de conteúdos, como se preparar para, como estudar um bom livro de história, como pesquisar, quais são as fontes que o senhor acredita que vai ajudar muito. E até porque hoje a gente está vivendo um momento histórico que vai mudar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Esse caso que aconteceu hoje no mundo e está acontecendo, acho que vai ser um, um grande caso de estudo ainda por muitos e muitos anos. Então, vamos lá, né? O conteúdo de história, que sempre tem trabalhado, ultimamente em história, né, nos últimos Enems, a interdisciplinaridade foi muito trabalhada. Por exemplo, questões de história sempre vinham com um debate filosófico, sociológico, antropológico, né? Ou seja, com textos, para que o aluno refletisse, não meramente decorasse. Isso estava consolidado no Enem, né? Há muito tempo, né? Com bons textos, né? Tratando de antropologia, tratando de filosofia, sociologia e história, né? É uma tendência. Aquela história tradicional, né? Ela já tinha sido superada, aquele debate da história tradicional, né? Da história ali do final do século XIX, do início do século XX, aquela história política, aquela história militar, aquela história decoreba. A história muito mais humanizada, né? É uma história que você passa a estudar não só as elites, né? Mas você passa a estudar os movimentos sociais, a escravidão, os marginalizados, os excluídos, debate em torno disso, né? Questão de gênero, questão étnica. Porém, diante da conjuntura de 2 anos para cá, voltou um pouco daquela história tradicional, né? No Enem, infelizmente. No meu ponto de vista, é uma perda. Porque, repito, a questão da história tradicional ela já foi esperada. Você fez curso de história, aí você lembra lá que os franceses e a escola dos análises, né, com Marc Bloch, Lucien Febvre, depois Fernando Brovel, e até a nova geração dos análises, isso foi superado. Uma análise política, tradicional, mas uma análise voltada para a pluralidade, né, muito voltada ali com a antropologia. Então, é o seguinte, no caso de Enem, geralmente é, dá privilégio à história do Brasil, né? Ao debate sobre a história do Brasil. E os debates sempre muito bons, né? A história do Brasil é complexa, né? Tem o período colonial, tem o período imperial, tem o período republicano, né? Tem, obviamente, a questão do jogo social, né? As questões econômicas,
Então, obviamente, que tem bons nomes para se estudar, né, de acordo com cada período. O debate é muito amplo, mas é isso. O aluno que se prepara para o Enem História ele tem que estar muito ligado à história do Brasil. Claro, fazendo contexto com a história geral. Não tem como você pegar, por exemplo, e tratar de Brasil-Polônia e não atrelar isso à própria questão do capitalismo, né? Seja do capitalismo mercantil, né? Não tem como você falar do Brasil Império sem as revoltas liberais lá da Europa do século XIX. Não tem como você falar aqui, por exemplo, do início da República, né, sem dar uma análise nas consequências da Revolução Industrial. Então, o aluno ele tem que estudar a história do Brasil, atrelando aos acontecimentos da história mundial. Né? E aí ele vai ter um pensamento crítico. A história é isso, né? A história, a gente tem que despertar o pensamento crítico. E a partir desse pensamento crítico, a gente procurar refletir. Então, não se apegar muito ao conteudismo, né? Mas, sobretudo, a uma leitura crítica desses períodos aí da história do Brasil, seja o período colonial, seja o período imperial, seja o período republicano. Ô, professor, ao longo dessa sua vivência com os alunos que já prestaram o Enem, quais são as principais dificuldades que o senhor consegue enxergar? Que os alunos sempre, eita, errei aquela questão, que era parecia tão fácil, ou não vou estudar isso aqui e acaba caindo na prova. Então, eu acho que a principal, primeiro, eu sempre digo para que se goste de história tem que gostar de ler. Então, a leitura ela é fundamental. Para além da leitura, a compreensão do texto. Nós sabemos que muitas vezes o aluno lê e não consegue compreender. Né? Então, professor, então como é que eu vou aprender a interpretar? Leitura. A partir do momento que você vai ter um ato de leitura, porque o ato de leitura vai ampliando seu vocabulário, o ato de leitura vai ampliando sua interpretação. Então, as maiores dificuldades são de interpretação. Por exemplo, às vezes uma questão ela é fácil, mas por ter sido mal interpretada, o aluno acaba errando. Então, geralmente, o que é que eu fazia quando eu, né, trabalhava no cursinho? Quando eu pegava um texto, para responder uma questão, eu sempre indicava que o aluno lesse o texto mais de uma vez. Claro, eu sei que tem a questão do tempo, mas vamos lá pelo menos 3 vezes. A primeira, uma leitura introdutória, depois uma segunda leitura mais atenciosa, e numa terceira, destacando as palavras-chave. Todo texto ele vai ter palavras-chave. Todo texto vai ter ali 5, 6 palavras que dá para você destacar e identificar o objetivo daquele texto. E a partir daí você pode ir mais seguro para a questão. Então, tudo passa pela questão de interpretação. Né? Saber o que o texto quer. Eu lembro que essa era a maior dificuldade, inclusive, de alunos meus. Quando eu passava algumas questões, fossem elas objetivas ou dissertativas, o aluno ele não conseguia interpretar. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. Essa semana eu passei com meus alunos um trabalho sobre a reforma protestante, tá? Reforma protestante. Eu peguei 2 documentos, eu trabalhei com 2 documentos. Um documento era uma xilogravura de venda de indulgências. Era ou seja, uma imagem da venda de indulgências. E eu coloquei o documento, pedi que eles analisassem e coloquei assim, xilogravura, venda de indulgência, eu digo, olha, relacione o processo de venda de indulgências com o surgimento do luteranismo. E alguns alunos mandaram a resposta para mim, professor, como assim relacionar? Questão de interpretação. Pois é, tá aqui, essa questão de interpretação para todas as áreas, perfeitamente. E história, né, e letras, né, ciência humana, justamente. A aluno relaciona, eu digo, olha, relacionar você vai procurar interligar. Ou seja, o que tem a ver venda de indulgências com luteranismo, Williams? Então, como você estudou história, a resposta é ali, né? Obviamente que a venda de indulgências foi uma questão de fator moral que levou a Lutero a criticar e publicar aquelas 95 teses. Ou seja, Lutero enxergava a venda de indulgências como uma prática mercadológica e que iria de acordo com os princípios que ele defendia, que Lutero dizia que a salvação não se dava pelas obras, mas pela fé. Então, se você é salvo pela fé, por que comprar indulgência? Então, isso vai muito da interpretação do aluno. Então, esse é o principal problema. Por quê? Isso é da base. Muitos alunos da gente que vêm de fundamental e vêm de média, muitos vêm sem o hábito de ler. Dificuldades na escrita, né? Então, isso é complicado. Acho que é um problema que muitos professores tentam sanar, que é fazer que o seu aluno tenha esse prazer da leitura.
Sim, então, o prazer da leitura é isso, você vai procurar despertar, né? Seja com leitura de revistas, seja com leitura de livros mais fáceis, para que o aluno possa ampliar o vocabulário. Se você até propor a pesquisa, e até eu recomendo que você faça aí no seu Instagram, por exemplo, qual o livro que você está lendo? Seria até interessante a gente perguntar, né? Que livro você leu esse ano? Ou seja, que livro você leu na pandemia? Tem alunos que adoram ler. Tem alunos que não param de ler. Mas a gente vê até, por exemplo, Arapiraca como o mercado literário. Aqui a gente já teve lojas de livros, né, que fecharam por conta da baixa adesão, né? E até porque depois com a internet e redes sociais, muitos procuram se informar através de redes. Eu ainda prefiro o velho livro, né? Que é mais esclarecedor. Então, a prática de leitura tem que ser estimulada pelos pares, né? Seja que leitura for, seja poema, seja filosofia, seja romance, seja história, mas o ato de leitura, veja que muitos dizem, eu não gosto de ler, esse livro é muito grande, e aí, meu amigo, complica. Só que eu digo, quando você não gosta de ler, quando você não gosta de ler, vai ter o cara que adora ler, devorador de livros. E possa ter certeza, o devorador de livros ele vai ter uma vantagem em cima de você muito maior. Isso foi um ponto que eu fiquei inquieto quando eu ouvi uma conversa de duas pessoas que são próximas de mim e falou bem assim, eu não gosto de ler. Aí eu falei, você lê quantas mensagens no seu WhatsApp por dia? São milhares de mensagens. Como é que você não gosta de ler? Diga assim, que você ainda não aprendeu a ter o prazer de ler um livro, de ler uma revista, de ler um artigo. E foi pensando nisso que eu criei aqui também no projeto Dica de Leitura. Todo um dia da semana eu destaco um livro aqui na área da ciência, na área da música, da arte, para estimular também os alunos e os nossos telespectadores aqui do projeto a sentir esse prazer da leitura. Seja um livro pequeno, de 10 folhas, de 20 folhas, de 30, de 100, de 200, mas que tenha esse prazer de ler. Então, é isso que eu falo. Olha aí, que velho projeto. Há pouco eu não sabia, mas tem que começar a ter o ato de ler. Agora, óbvio, que muitos terão dificuldades, porque sabemos que esse estímulo deve ser feito ali nos anos iniciais, né, no ensino fundamental. E outra, cada criança ela tem um ritmo, né, porque envolve questões cognitivas também. Né? Mas o estímulo à leitura deve ser importante. Repito, veja só, pessoal, o Brasil, a gente sabe que a educação ela sempre foi exclusiva, né? O processo de acesso à educação no Brasil sempre foi monopolizado pelas elites. A gente tira que ali por volta da Primeira República, né, para você ter ideia, os analfabetos não podiam votar. Até recentemente, na verdade, né? Até 88, analfabetos não podiam votar. Mas veja, lá na Primeira República, os analfabetos não podiam votar, você tinha ali uma população, e aí 80% de analfabeto, né? Ou seja, a maior parte da população não participava do processo político, porque o Estado não tem esse compromisso. E, durante muito tempo, as universidades sempre foram muito elitizadas. De pouco tempo para cá, e o acesso à educação se tornou mais universal, né? Independente do tipo de política que foi adotado. Né? Mas ainda no Brasil há muito aquela ideia de que a educação ela deve ser restrita a alguns grupos. Mas a educação tem que ser acessível a todos, uma educação de qualidade. E realmente, é como muitos professores colocam, para a educação ser de qualidade, o estudo também, o ensino, né, a aprendizagem também tem que ser de qualidade. É por aí. O professor a gente fala assim que a gente usa várias ferramentas para. Eu falo como professor e como futuro professor e o senhor como professor, de trazer o aluno e estimular o aluno a estar na sala de aula ali, não sendo meramente um telespectador. Que ele tenha a liberdade de discordar do professor, mas não no senso do achismo, sim procurando fontes confiáveis. E acho que cada dia a gente vê mais fortalecendo esse grupo de pessoas que faz com muito fervor, com muita vontade de disseminar a ciência. Como se a ciência não fosse importante, que não, é isso aqui, as fake news, e é isso mesmo, vamos repassar nos grupos, e a gente vê cada vez mais a ciência perdendo força. Eu acho que por falta de um movimento dos professores, dos alunos, de quem produz a ciência, e outra por conta dessa negação mesmo,
e vivendo no achismo. Era isso que eu ia falar para você. Na verdade, esse movimento negacionista, que não é restrito ao Brasil, né? Existe um mundo com a proliferação das fake news. Tem um documentário que eu oriento para vocês, tem na Netflix o Privacidade Hackeada, que mostra, né, como a Cambridge Analytica, né, é uma empresa que, através de manipulação de dados, através de redes sociais, né, difundiu fake news, através da eleição de presidentes, enfim. Mas a gente tem. Eu acabei de ler hoje um livro chamado Manifesto pela História, justamente onde o livro estimula em que o ensino de história, né, seja na academia, seja nas outras instituições, ele volta a despertar no aluno a criticidade e a busca por uma sociedade melhor, uma sociedade no futuro melhor. Que eu, particularmente, sempre procurei trabalhar a história dessa forma, com o objetivo de que a gente faça uma reflexão no passado, mas também que a gente possa pensar no futuro a médio e longo prazo, sobretudo de melhora, seja melhora no campo urbano, seja melhora social, seja melhora, né, ecológica, e por aí vai. Essa é a reflexão. Agora, claro, esse negacionismo não vai durar para sempre, não. Né? Até porque ele não tem como se sustentar. Ele é baseado na mentira. Né? Ele é baseado, e tudo que é baseado na mentira não tem sustentação a médio prazo. Né? Então, isso vai ser uma página virada. Agora, obviamente, a gente tem que conversar um processo de desconstrução. Isso aqui que a gente está fazendo, esse belo projeto que você está realizando, é que passa por um processo de desconstrução. Porque o que é a ciência, que você colocou bem? A ciência é um processo que requer o empirismo e a razão. A prática empírica, a prática da experiência, a prática da racionalidade. A fake news não se sustenta. Ela apenas se sustenta em cima de mitos, né? Coisas irreais. Então é fácil de quebrar. Agora, a questão é que essa turma do negacionismo, eles chegaram, promoveram a fórmula dos algoritmos e, através da explosão de algoritmos, acabaram atingindo um grande número de pessoas. Demorou para que o pessoal que defende o pensamento racional e crítico entender isso, mas eu acho que hoje está bem compreendido. E aí é começar um processo de desconstrução e de valorização da ciência, como você colocou, Eli. Você vê gente dizendo, meu filho não vai tomar vacina, isso é um absurdo. Né? Uma coisa comprovada. Né? Como é que você pode falar um negócio desse? Outro dizendo que a Terra é plana. Isso é um absurdo, né? É coisa do geocentrismo lá de 400 anos atrás. Então, a ciência tem um papel importante, né? E a gente deve resgatar esse papel. Aí eu faço uma meia-culpa, eu como estudante de, de uma ciência que é a química, e vários companheiros meus também de sala, que a gente ficou passivo por muito tempo. Até com o início da pandemia, e eu senti essa vontade de fazer esse projeto, colocar ele para frente. Muito por isso, porque eu acho que muitos professores ficam no seu mundo, com seus pares, e não abrem para a sociedade o que realmente a gente produz lá na universidade. Eu acho que se a gente pegasse, fosse para a praça, mostrar os nossos artigos, banner, todos os projetos que a gente consegue desenvolver na UNEAL, na UFAL Campus Sertão, em Maceió, e a gente for para o shopping, for para todos os lugares que tenham público, que é a sociedade, que é que paga a universidade, eu acho que a gente conseguiria entrar mais na cabeça das pessoas e mostrar que de fato a gente está produzindo ciência. Então, não é um caminho fácil, porque é o seguinte, né? Infelizmente, esse espaço, a grande mídia e outros grandes meios de comunicação deram espaço para esses negacionistas, infelizmente. E muitas vezes ainda colocam a gente das universidades, dos institutos, como culpado por muita coisa. Mas a gente tem que entender o detalhe. Esse projeto de negacionismo não é um projeto que nasce do cara que compartilha o WhatsApp. Ele nasce de um projeto muito maior. Um projeto de acabar com a criticidade das pessoas, fazer com que as pessoas elas pensem e reflitam menos. Então, não é fácil. E aí, como você colocou, por exemplo, os projetos. Lembrando que lá no IFAL a gente desenvolve projeto de pesquisa e extensão. Mas para desenvolver esse projeto, a gente tem que ter recursos. Né? E esses recursos, é claro, a população paga. Só que, de anos para cá, o que a gente vem tendo nos recursos? Portes. E esses portes, eles inviabilizam qualquer tipo de projeto de pesquisa e extensão. Então, por exemplo, um aluno, para ele desenvolver um projeto, ele precisa de bolsa. Por que ele precisa de bolsa? Porque ele vai se deslocar, ele vai estudar, e aquele projeto pode trazer... Pronto, esse seu projeto, eu fiz um maravilhoso com os alunos meus, ideias deles, a Michelle e o Carlos, já terminaram lá no IFAL,
que era Ciência e Arte. Esse Ciência e Arte, como foi esse projeto? A ideia deles. Eles fizeram um diagnóstico dos artistas plásticos de Arapiraca, e a partir do diagnóstico desses artistas, fizeram uma série de exposições na praça. Ciência e Arte foi fabuloso. Fizeram exposições em outras cidades, no Bosque das Arapiracas, no Parque Cecicunha, e fechamos com uma exposição belíssima na época no Museu das Antiquárias. Agora, porque os alunos recebiam bolsa, tinham um estímulo, e esse projeto, inclusive, a Gazeta fez filmagem, foi uma coisa espetacular. A gente pegou artistas que viviam no anonimato e mostrou, olha, esse cara que existe. Ele é um artista plástico de Arapiraca, a sua obra é essa. Então, com várias exposições, que eram, a gente chamava de intervenções públicas. Só que aí precisa do carro para pegar a obra. Então, isso requer recurso. E, ultimamente, a educação e saúde no Brasil vem sofrendo ataques. Ataque de cortes de investimento. Veja que eles falam a palavra gasto. Perceba que a mídia fala gasto. Não é gasto em educação, é investimento. Não é gasto em saúde, é investimento. Então, invertem e colocam para a sociedade como se funcionários públicos fossem marajás e fossem privilegiados. Não, de forma alguma. Né? Privilegiados são aqueles que não desenvolvem pesquisa, né? Que procuram não despertar a necessidade na sociedade. Então, acho que passa por isso, entendeu? A gente vem sofrendo ataques. Mas veja, esse livro que eu terminei hoje, Manifesto pela História, de um britânico e de uma norte-americana, eles dizem que as universidades são as grandes guardiãs do conhecimento. Perceba que elas existem desde o século XI e até hoje elas resistem com corte de verba, com corte de investimentos. E, ao mesmo tempo, eles fizeram uma analogia a empresas capitalistas que não chegam a durar um século. E você tem universidades que ainda existem até hoje, do século XI. E o que é que essas universidades trazem? Elas trazem conhecimento. Grande parte, toda a internet mesmo. A internet foi desenvolvida por universidade pública. Universidade pública. Então, essa é a importância. As universidades são grandes guardiãs de conhecimento porque estimulam pesquisa e extensão. Verdade. E eu acho que esse nosso bate-papo aqui, que vai ficar salvo, eu também vou disponibilizar no YouTube. E eu espero que chegue no ouvido de muitos alunos que vão prestar o Enem e outras pessoas também que precisam de uma direção e começa a pensar que para onde ele está indo agora, que é uma universidade, ele tem que brigar por ela, porque é lá que ele vai se desenvolver e vai ser um profissional de qualidade, não vai ser meramente uma pessoa que vai estar no meio da sociedade só achando, eu acho isso, eu acho aquilo, mas de fato não tem embasamento nenhum. Então, a universidade, diferente das faculdades, a universidade ela funciona com ensino, pesquisa e extensão. Nós, do IFAL, o nosso aluno já trabalha com isso no ensino médio. Pesquisa, ensino e extensão. Então, quando você faz uma faculdade, você simplesmente só tem um ensino lá. Ensino. Você vai, estuda, faz sua prova, depois pega seu diploma e vai embora. As universidades, os institutos, têm um papel de desenvolver no aluno não só o ensino, mas também torná-lo pesquisador e também fazer trabalho de extensão. O que é trabalho de extensão? Para além dos muros da instituição, né? Levar o conhecimento para a comunidade. É isso que você está colocando, né? Que a universidade ela se aproxime mais. Mas, ultimamente, tem vários cursos com trabalho de pesquisa. Agora, quando você tem cortes nesses investimentos, fica mais difícil você fazer isso, né? Então, isso passa pelo MEC, pelo governo que está no momento, passa por tudo isso. E, infelizmente, na atual conjuntura de 2 anos, o atual governo passou a considerar professores e universidades como instituições inimigas, inclusive fake news absurdos, espalhando que universidades eram local de plantio de maconha. Olha, veja o nível a que isso chegou. Né? Aí você vê pessoas criticando a universidade pública, nunca colocaram o pé dentro de uma universidade para saber o que lá é desenvolvido. Né? Hospitais universitários, teve aquele hospital universitário ao lado da UFAL ali, uma coisa fabulosa, né? Atende ali milhares de pessoas. Então, criou-se um senso comum ridículo, tentando jogar o povo contra essas instituições. Esses são os tipos de pessoas que nunca pegaram um livro de história para ler, nunca entraram num laboratório para poder fazer uma análise, nunca pararam no círculo para fazer discussão de nada, é só no achismo. Por isso que eu falo que... E tem pessoas que estão até dentro da universidade, pessoas que, próximo a mim, que eu já vi falando que é isso mesmo, tem que privatizar, que isso aqui é uma bagunça. É igual o cara tá doente e vai procurar o SUS e critica a demora que está no SUS.
Vá procurar besteira. o hospital privado e pague uma consulta de R$ 300 e fique na fila do mesmo jeito para ser atendido. Pois é, a gente vê aí que o SUS ele tem um papel importante, né? A gente viu aí na própria pandemia que, olha aí, se alguma instituição particular criou leitos, quem criou foi o SUS, os leitos para atender as pessoas, o seu sistema público. Olha a importância disso aí. Na verdade, instituições particulares de saúde, como plano de saúde, foram aumentar o preço da mensalidade. Como é que pode ocorrer um negócio desse em plena pandemia, você aumentar a mensalidade do plano de saúde, né, do jeito que é aumentado? Né? E outra pior, se recusando a não serem obrigados a atender pessoas com coronavírus. Veja que o capitalismo é céu. E o cara vai dizer que o capitalismo é legal. Ora, o capitalismo tem pontos positivos, sim. Agora, muitas vezes o que é praticado, o tipo de capitalismo praticado no Brasil é selvagem. É tão selvagem que um plano de saúde recorre para não ser obrigado a atender pessoas com, com coronavírus. E também recorre para que possa aumentar a mensalidade diante de uma pandemia, né? Muita gente ficou desempregada, né? E aí vai lá o cara e defende privatizações. A gente não entra nessa celeuma aqui porque é muito complexo, né? Mas sistema público de saúde, basta comparar o do Brasil com o dos Estados Unidos, onde lá a coisa é bem diferente. É o que eu falo. O plano de saúde não aceita você fazer o teste de coronavírus, a não ser que você esteja muito mal. Aí todo mundo procura. E o SUS oferecendo teste de graça e você não vai porque lá eles vão contaminar você. É uma contradição que Isso é meio estrutural, né? Isso é meio estrutural no Brasil. As elites, né, elas conseguem transmitir para a classe média, né, o seu tipo de pensamento, né, meio que elitista, né? É como se muitos dos brasileiros não reconhecessem quem são, na verdade, né? É como se o trabalhador não reconhecesse quem é o trabalhador. Eu acho que ele se espelha muito, como se ele fosse parte da elite, né? Isso parece bem comum no Brasil, né? Ou seja, a pessoa que muitas vezes, como você falou, precisa do SUS, mas critica o SUS, né? Está lá na universidade pública, ao invés de defendê-la. Então, parece um certo pensamento de seletividade, né? De superioridade. Então, isso é bem interessante. é igual você diz, eu não vou sair de casa, eu vou ficar em quarentena por conta do coronavírus, mas agora eu estou atrás do candidato com a bandeira na mão e gritando. Não tem noção, não tem coerência nenhuma. Pois é. Ô professor, a gente está chegando ao final da nossa live aqui, mas eu já queria deixar agendado para mais para frente, para a gente fazer outra live falando mais de política, que eu acho que é um tema legal, é um tema que dá muita discussão, e quem gosta de discussão vai acompanhar a gente também. A gente vai colocar um pouco de política e um pouco de religião no meio também, que eu acho que é importante para as pessoas também ter um pouco de discernimento nessas áreas, que muita gente fala é futebol, política e religião, que não se discute. Eu já penso ao contrário, acho que a gente se discute muito. Eu também acho, tem que se discutir mesmo. E esse negócio de não discutir é senso comum, né? A gente, por exemplo, hoje, como foi aqui falado, a gente discutiu mais a educação, a questão do Enem, né? Repito, eu particularmente, para mim não tinha Enem, entendeu? Mas existe grande pressão aí de instituições particulares, sim, mais, né? E eu creio que aqueles alunos, né, de poder aquisitivo menores serão mais prejudicados, tenho certeza disso. Então, eu não acho que a seleção 2021 será um processo injusto, né? Mas aí a gente deixa essas dicas. Por que eu falo no projeto? Porque a balança vai pesar demais para aquela pessoa que está em casa, repito, com idoso, com criança, né, com um cômodo mais apertado, com menos conforto, é mais difícil, né? Mas vão ter que encarar essa realidade com muito jogo de cintura, preparo, né? E tentar se organizar, respirar e fazer a prova, né? Como eu disse para vocês, a história é muito questão de história do Brasil, né? Mas o Enem de 2 anos para cá puxou muito para uma história tradicional, uma história mais política, né? Econômica, e deixou de ser aquela história interdisciplinar. Eu acho que o foco foi esse hoje. Mas na próxima, a gente, antes das eleições, eu acho que a gente pode marcar aqui e debater, né, sobre essas eleições
É como municipais eu para falo. vereador. É como eu falo, vamos fazer uma live só para chinelar, né? Daquelas. Não, pode, porque esse é impressionante como realmente as coisas acontecem e permanece o mesmo machismo, o mesmo tipo de comportamento, né? Como você falou, as bandeirinhas, os carros adesivados, os comitês surgem do nada, é impressionante, né? Mas quando você parte para defesa de um saneamento, defesa de direitos sociais, esses caras desaparecem mesmo. Né? Mas, assim, a galera está meio revoltada aí. A galera se conversa, as pessoas tem que se revoltar mesmo, entendeu? Porque chega assim, diante de tudo que a gente passa desde 2013 no Brasil, crise econômica, crise política, os caras vêm com o mesmo dialeto, vêm com as mesmas propostas, o imediatismo, e realmente a população sempre a mercê. É isso aí. Professor, eu quero agradecer mais uma vez. Foi uma honra te receber aqui, principalmente como ex-professor e agora companheiro de profissão. Eu agradeço muito por você ter aceito e espero que a gente faça muitas e muitas lives e se encontre aí no Instituto, quem sabe no Instituto Federal daqui a uns anos, para a gente discutir e debater sobre vários temas. Então, eu que agradeço, obrigado pelo espaço, né? Estou à disposição para a gente discutir. Eu acho que até o dia 15 de novembro, se quiser marcar a questão política, a gente pode fazer aqui um apanhado, né, trazer esse vários temas. Parabéns pelo projeto, é muito interessante, realmente está ajudando muita gente, né? E eu fico feliz aqui, né? E estou aberto, estou à disposição sua, né? Para a gente fazer outros debates por aqui. Tá bom. Professor, muito obrigado e uma boa noite. Hein? Obrigado e obrigado a galera que nos aguentou até agora, É, né? tá certo. Valeu, tchau. Tchau.